Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e o filme dessa vez é O Céu é de Verdade, de 2014, que conta uma história baseada em fatos reais que aconteceram em 2003. Ou seja, é uma história bem recente. Só antes da gente criar as pontes, já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui ou se por um acaso você ainda não é inscrito e deixa o sininho ativo para receber notificações. Agora sim, bora criar algumas pontes com O Céu é de Verdade. Me responda, você veio aqui hoje porque ficou em dúvida quanto à minha fé? Ou ficou em dúvida quanto à sua? O filme, como eu estava dizendo, é baseado numa história real da família do Todd Burpo. O Todd é um pai de família que tinha vários empregos nessa época. Ele trabalhava como técnico de luta greco-romana numa escola, fazia portões eletrônicos, era bombeiro e ainda era pastor de uma igreja numa cidadezinha no interior do Nebraska. Ele tem uma esposa e 2 filhos, uma garotinha mais velha e o seu caçula, que é o Colton, de apenas 4 anos. E a gente vê nesse início de filme que o Todd era um bom pastor, além, claro, de um bom pai, de um bom marido. Ele era uma pessoa incrível, assim, que inspirava com as suas pregações e com o seu estilo de vida as pessoas da sua igreja a buscarem a Deus intensamente, a ponto de darem a sua vida por isso. Mas o urso, o leão e o unicórnio não tentavam uma vida fácil. E eu acho que Jesus também não, quando aceitou a cruz. Há muitas pessoas que não acreditam na história de Jesus, como também nessa do leão, do urso e do unicórnio. Eu estou aqui com vocês esta manhã porque acredito nas duas. E eu jamais entregaria o leão. Mas ele passa um momento da sua vida que é bem difícil. Ele sofre um acidente feio num jogo de softball em que ele quebra a perna. Depois ele passa por uma crise de pedras no rim. E aí quando ele finalmente se recupera e vai viajar com a sua família, na volta os seus 2 filhos passam muito mal. Sendo que o Colton, além da virose forte que a sua irmã também teve, tem apendicite, que é descoberta tardiamente, o que acaba levando ele a quase morrer. E aqui a gente entra na primeira ponte que eu quero discutir. Enquanto os pais estavam esperando a cirurgia do filho, o Todd vai até uma capelinha do hospital falar com Deus e na sua oração ele diz: O Senhor me fez sofrer e eu aceito. Fez minha família sofrer e eu aceito também. Mas vai levar meu filho. E eu já vou juntar isso com outro diálogo mais pra frente do filme, em que o Todd tá conversando com uma moça da igreja que perdeu o seu filho há alguns anos, e ela diz pra ele: Não é com as pessoas da igreja que estou zangada. Não é com você. Não é com seu filho. É com Deus. Esse Deus que permitiu que seu filho voltasse e levou o meu. E eu tô citando essas cenas aqui para dizer para você que você precisa entender uma coisa. Você precisa saber que não é Deus que nos faz sofrer. Deus é um bom pai, ele nos trata com todo o seu amor, ele só quer o nosso bem e ele não precisa recorrer ao sofrimento para nos ensinar qualquer coisa que seja. Se a gente sofre porque a gente o desobedece, fazendo exatamente aquilo que ele nos alertou para não fazer, porque ele sabia que se a gente fizesse aquilo a gente ia se machucar. Ou simplesmente porque a gente está sendo alvo daquele que sim veio para roubar, matar e destruir, que por um acaso não é Deus, é o diabo. Veja, Deus não leva os nossos entes queridos para longe da gente. Ele nos recebe sim, mas não é ele que tira a vida. Deus é vida e a morte é a ausência de Deus. Ele até age em meio ao caos, mas ele não age por meio do caos. Ele não precisa disso, ele não precisa recorrer à dor, à morte ou ao sofrimento para cumprir com seus propósitos. Enfim, quanto antes a gente entender o caráter de Deus, mais cedo a gente vai parar de culpá-lo ou ficar com raiva dele por coisas que não são culpa dele. Você acha que Deus ama meu filho mais do que ama o seu? Bom, após esse momento crítico, o Colton volta a si
E em algum momento ele vai contando para o seu pai que ele teve no céu, que enquanto ele estava lá na sala de cirurgia, ele viu Jesus e uns anjos que o levaram seu espírito dali, ele foi flutuando, viu seu próprio corpo ali sofrendo a cirurgia, viu seu pai brigando com Deus em oração numa sala, sua mãe ligando, pedindo oração para amigos em outra, e ele foi subindo até chegar num lugar que parecia com a sua igreja, só que mais bonito. Ao entrar, ele ouviu anjos cantando para ele e conheceu Jesus, que o levou dali para conhecer algumas pessoas. O filme não entra em muitos detalhes sobre a experiência que ele teve no céu, mas faz algumas menções que eu acho interessante. Por exemplo, que Jesus tinha um cavalo muito bonito. Na verdade, ele cita inclusive que existem muitos animais muito bonitos no céu. E ele também descreve os olhos de Jesus e que teve encontros com pessoas da família que ele nem conhecia, como a sua irmã, que foi morta no ventre da sua mãe num aborto espontâneo, ou seu bisavô, que morreu muito antes dele nascer. Sobre toda essa experiência aí com o céu, eu só posso dizer uau, né? É o tipo de coisa que me inspira a querer buscar mais de Deus. Eu acredito completamente nessa possibilidade de você vislumbrar o céu mesmo sem morrer, tá? Através de visões, de sonhos, de revelações de Deus pra gente. Se ele não morreu, como ele viu o céu? Eu não sei, mas ele viu. Mas eu fiquei admirado com a continuação do filme, porque depois de toda essa experiência ter sido contada pra igreja, o povo não crê. Aliás, eles não só não creem, né? Eles ficam furiosos com o Todd porque ele fica insistindo em falar sobre isso. Mas eu fico pensando, se você não acredita no céu, ou que Deus quer se revelar para você, ou que milagres existem, então como que você pode acreditar na Bíblia? Ou como você pode ser um discípulo de Jesus? A Bíblia bem diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso só prova que muitas vezes a gente vive mais uma religiosidade para se sentir bem com a gente mesmo, ou para sentir que a gente é uma boa pessoa, do que de fato somos crentes na palavra de Deus. Olha só, por que isso incomoda tanto vocês? Qual o problema? Eu quero falar a respeito, eu preciso falar sobre isso. Tudo bem. Eu não gosto disso parecer um conto de fadas, apenas uma explicação simples e fácil da vida. Eu não gosto disso. Tudo bem, então é porque isso atrai pessoas simples? Outra ponte interessante é que após o Colton ter vivido todas essas experiências, ele não se tornou perfeito, mas ele teve mudanças significativas na sua vida. Ele já não tinha mais medo, porque ele se lembrava das palavras que Jesus tinha dito para ele, e ele sentia a urgência de pregar esperança para outras crianças que estavam doentes. Colton! Eu preciso falar para eles, por favor. Tudo bem, ninguém jamais a machucará. Isso porque momentos de profunda intimidade com Deus nos fazem experimentar da sua glória, que por sua vez nos levam a uma vida de obediência e de urgência na nossa proclamação das boas novas. Intimidade sempre vai nos levar a uma vida de intencionalidade. Por fim, finalmente, quando tanto o pai quanto a mãe reconhecem que o filho realmente teve aquelas experiências, o Todd passa a pregar mais uma vez na sua igreja sobre o assunto e argumenta que o céu existe sim e que muitas vezes a gente tem vislumbres dele ainda aqui nessa terra, através do amor, da generosidade, da paz, da alegria que uns expressam para com os outros. Já não vimos o céu no primeiro choro de um bebê, na coragem de um amigo, nas mãos de uma enfermeira ou de um médico, no amor de uma mãe ou pai? Nós já não demos uma olhada no céu e tantas vezes escolhemos o inferno do ódio e do medo. Afinal, a gente ora para ser na terra como é no céu. Então, claro que o céu existe. E mais, a gente pode experimentar sim as realidades do céu em alguma medida nesse lado da eternidade aqui. E é exatamente isso que a gente está fazendo, não é? Desde que Jesus nos enviou o Espírito Santo, a gente está, assim como Jesus, mostrando que o reino de Deus chegou e que as realidades desse reino estão ao alcance delas. Bom, esse é um filme curto, ele tem pouco mais de 1h30, mas ele te prende do começo ao fim. E eu confesso que depois de assistir ele, eu fui pro YouTube procurar umas entrevistas da verdadeira família Burke,
que tá vivo até hoje, claro, né? Porque, como eu disse, é uma história que se passou em 2003, então não faz nem 20 anos. E também pesquisei um pouco sobre a Akiane, a menina que pinta o rosto que o garoto reconhece no final do filme como sendo Jesus que ele viu no céu. Garota pinta visões do céu. Colton? Tá tudo bem? É ele. E cara, diante de um milagre desse, você só tem duas alternativas. Ou você duvida de tudo isso e segue vivendo a sua vida para você mesmo, ou você acredita e busca intensamente por Deus para você viver as suas próprias experiências com o céu, porque ele é de verdade. E essas foram as minhas pontes com O Céu é de Verdade, de 2014. Você já conhecia esse filme? Se não, você ainda tem a oportunidade de assisti-lo na Netflix, pelo menos por enquanto, né? Eu digo por enquanto porque você sabe, né, que a Netflix é meio de lua, ela põe e tira as coisas do catálogo do nada, então aproveita que por enquanto você consegue assistir por lá. No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.